Então nós já fizemos a importação pelo método adicionar, pelo método copiar e agora a gente vai fazer a importação pelo método mover. Então, para importar fotos para o Lightroom, eu preciso da janela de importação. E aí a janela de importação pode ser aberta usando o atalho Ctrl+Shift+I ou Command+Shift+I, ou então clicando aqui no botão importar na base do painel esquerdo do modo da biblioteca. Clico em importar, a janela de importação se abre e a gente já sabe que inicialmente a gente precisa definir a origem dessas imagens, aonde estão as fotos que eu quero importar. Nesse caso, vamos utilizar as fotos que estão dentro da pasta mover, que está localizada na pasta fotos, dentro da área de trabalho da mesa no meu sistema. Na área central de conteúdo eu poderia definir quais imagens serão importadas. Nesse caso a gente vai importar as 3 fotos que estão dentro da pasta mover e depois então a gente escolhe o método de importação. Já havíamos importado pelo método adicionar, pelo método copiar e agora pelo método mover. Então, enquanto que em adicionar as fotos não são copiadas nem movidas, elas permanecem no local onde elas estavam, e em copiar, as fotos são copiadas para um outro local. Através do método mover, as fotos são obviamente movidas, elas são retiradas de um local e colocadas em outro. E portanto, se eu vou colocar as fotos em outro local, eu preciso também definir o destino para essas imagens. Então, assim como em copiar eu tive que definir o destino, aqui pelo método mover a gente também tem que definir o destino para essas fotos que serão movidas. Vejam que, da mesma maneira que em copiar, o Lightroom aqui me mostra todas as HDs que estão conectadas ao meu sistema. Poderia escolher qualquer uma dessas HDs. Nesse caso, apenas para fins de demonstração, para a gente poder visualizar isso mais facilmente, eu vou escolher de novo a minha HD externa. Então essas fotos serão movidas para a minha HD externa. E aí eu vou definir de que maneira eu vou organizar essas imagens. Eu vou manter o mesmo padrão do método copiar, do que a gente fez através do método copiar. Eu vou clicar aqui na subpasta e vou colocar um nome para essa subpasta que será criada. Então eu vou colocar aqui import mover. Vejam que imediatamente aquela subpasta que eu mandei ele criar aparece para mim aqui, olha, na minha HD externa, import mover. Ele está me indicando que será criada uma subpasta dentro da HD externa para onde eu vou mandar essas imagens. Então veja que eu tenho a possibilidade também de organizar em uma pasta, que é justamente o que a gente está fazendo, organizar por pastas originais ou organizar por data. Cada uma dessas opções me oferece aqui uma variedade de formas de organização das imagens dentro daquela pasta import mover que eu mandei ele criar aqui dentro da minha HD externa. Apenas para fins de demonstração, de novo, eu vou deixar aqui em uma pasta. É claro que cada um vai definir como é o melhor modo, a melhor forma, a melhor estratégia para organizar as suas imagens. O importante, volto a frisar, é que a gente faça isso de maneira consistente e constante, que a gente saiba o que a gente está fazendo. Não importa para onde você está mandando as suas fotos, o que é importante é que isso seja feito de maneira consciente. Então, aqui a gente vai usar o método de organização em uma pasta. Que pasta seria essa? A pasta import mover, a subpasta import mover dentro da minha HD externa. Então, depois de definido a origem, as fotos que serão importadas, o método de importação e o destino, a gente vai aqui no botão importar e vai clicar esse botão, a janela de importação se fecha e imediatamente aparece aqui a pasta import mover dentro da minha HD externa. Portanto, eu tenho aqui as 9 fotos que foram importadas nesses 3 vídeos sobre importação. As 3 primeiras pelo método adicionar, e essas fotos elas não foram movidas. Elas estão no local original em que eu havia colocado, dentro da minha HD do sistema Macintosh HD. As fotos que foram importadas pelo método copiar, e essas fotos então são cópias das fotos originais. As fotos originais estavam dentro da pasta fotos, dentro do meu desktop, da minha mesa, da minha área de trabalho, na minha HD do sistema, e foram copiadas
para HD externa. Então está aqui, ó, importe copiar dentro da HD externa. E por fim, as últimas 3 fotos que foram importadas pelo método mover. E foram importadas para onde? Para essa pasta importe mover. Significa que elas saíram da pasta original e foram movidas para essa pasta importe mover na minha HD externa. Para comprovar isso é fácil. Eu vou minimizar o Lightroom, vou abrir aqui a minha pasta fotos e vou achar a minha pasta mover. Essa pasta é a pasta original, aquela que tinha as fotos que deveriam ser importadas. Vejam que quando eu abro essa pasta eu não encontro nenhuma foto aqui dentro. Mas quando eu abro a minha HD externa e acho a minha pasta importe mover, aqui estão as fotos que foram importadas pelo método mover. Essas fotos são as fotos originais. Elas foram removidas da pasta onde inicialmente estavam e foram colocadas nessa pasta importe mover que eu determinei no momento da importação. Então isso é bastante importante. Se eu jogar fora essas imagens, eu estarei jogando fora as minhas imagens originais. Então não posso fazer isso. Então é bastante importante a gente entender que quando a gente adiciona, a gente não movimenta as fotos. Então vamos ver isso mais uma vez para reforçar essa ideia. Então está aqui, ó, a minha pasta com as fotos originais. Eu vou abrir e essa pasta aqui contém fotos que foram adicionadas. Vejam que quando eu abro, as fotos estão aqui e só aqui. Eu posso procurar meu computador, em qualquer lugar do meu computador, que eu não vou encontrar essas fotos em outro lugar. A não ser, obviamente, que eu tenha feito um backup, uma cópia de segurança. Dentro da pasta copiar, estão fotos que foram importadas pelo método copiar. Se eu abro essa pasta, eu vejo as fotos originais, mas também encontro essas pastas aonde? Dentro da minha HD externa, na pasta importe copiar, que foi a pasta que eu determinei que fosse criada no momento da importação para receber, para abrigar essas fotos copiadas no momento da importação. E por fim, se eu voltar aqui, eu vou encontrar a pasta mover. Abrindo a pasta mover, eu não vejo mais nenhuma imagem. Por quê? Porque essas fotos foram movidas para algum lugar. Que lugar? A pasta importe mover dentro da minha HD externa e aqui estão as imagens. Então essa ideia é bastante importante, é absolutamente fundamental que se entenda o que aconteceu com as fotos no momento da importação. É isso aí, pessoal. Então nesses vídeos eu mostrei um pouquinho sobre a importação das fotos para o catálogo. Espero que isso tenha sido útil para que vocês possam entender o que acontece no momento em que a gente importa as imagens para o catálogo do Lightroom. Então até o próximo vídeo.